Boa tarde para vocês. É um imenso prazer estar com vocês na tarde de hoje aqui no TV Mulher. No programa de hoje responderei a pergunta: os métodos anticoncepcionais podem interferir com a sexualidade? Bom, a sexualidade envolve fatores ambientais, culturais, psicológicos, religiosos, além da própria saúde do indivíduo, uma vez que existem doenças que podem interferir na sexualidade. No Brasil, 49 em cada 100 mulheres, ou seja, quase a metade, apresentam queixas sexuais. Hoje em dia, existem vários métodos anticoncepcionais e algumas mulheres que apresentam queixas na esfera sexual, como diminuição no desejo, falta de orgasmo, questionam se esses sintomas seriam ocasionados pelo método anticoncepcional que elas fazem uso. Embora existam poucos trabalhos científicos a respeito disso, vou falar para vocês o que se sabe atualmente. Vamos começar falando dos métodos hormonais, que, como o próprio nome já diz, são aqueles que possuem hormônios em sua composição. E dentre esses métodos, temos a pílula anticoncepcional combinada, que é a que contém 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona em sua formulação. E ela é importante, uma vez que, dentre os métodos contraceptivos reversíveis, é o método mais utilizado pelas mulheres. Por ser um método muito eficaz, traz tranquilidade para o casal e, como não há preocupação com o período fértil da mulher, pode acarretar no aumento da atividade sexual. Apesar disso, algumas usuárias de pílula anticoncepcional apresentam queixas ligadas à esfera sexual e, por conta disso, acabam abandonando o uso da pílula. Sabe-se que não só a pílula combinada, mas também os outros métodos anticoncepcionais que possuem estrogênio e progesterona em sua composição, como é o caso do anel vaginal, do adesivo e da injeção mensal, podem levar a uma diminuição dos níveis de testosterona, que é um hormônio ligado à sexualidade. Aqui também é importante falar que existem pílulas em que a progesterona usada em sua composição tem um efeito antagonista, ou seja, contrário ao da testosterona. E essas são as pílulas que preferimos usar nos casos de síndrome dos ovários policísticos e nas pacientes portadoras de acne. Infelizmente, algumas mulheres são muito sensíveis a essa ação que chamamos de antiandrogênica, mas há aquelas que não notam interferência em sua sexualidade usando essas mesmas pílulas. Apesar dessa diminuição da testosterona, a maioria dos estudos não mostra aumento de queixas sexuais nas usuárias desses métodos. Há um trabalho publicado demonstrando que as pílulas que têm em sua composição estrogênio natural ocasionam uma menor queda da testosterona em relação a outras pílulas com outro tipo de estrogênio, mas é necessário mais estudos a esse respeito para que possamos afirmar com certeza. Algumas pacientes, após usarem esses métodos por um tempo prolongado, poderão ter atrofia genital, com dor na relação sexual, além da diminuição da excitação, com queda na lubrificação vaginal. Mas, nesses casos, usamos lubrificantes vaginais ou cremes vaginais com hormônios. Bom, agora vamos falar sobre o anel vaginal. O anel vaginal parece não alterar os níveis de testosterona a ponto de interferir na sexualidade. Porém, existe um estudo que compara o anel vaginal com a pílula combinada. E o resultado demonstrou que, nas usuárias do anel vaginal, houve maior número de casos de diminuição do desejo sexual. Vamos falar do adesivo transdérmico. O adesivo também parece não alterar os níveis de testosterona a ponto de interferir na sexualidade. A injeção trimestral, os estudos parecem mostrar que não há alteração nas queixas sexuais quando comparadas às mulheres não usuárias. O implante subdérmico. Há poucos estudos a respeito, sendo que alguns mostram que o uso do implante não produz queixas na esfera sexual.
enquanto há um estudo que observou uma certa porcentagem de mulheres que o retiravam devido a queixas sexuais. O sistema intrauterino, também chamado de DIU medicado, tem uma baixa incidência de queixas sexuais e há um estudo que mostrou até uma melhora tanto no desejo como na excitação sexual. Temos também as pílulas somente com progesterona, que parecem não exercer nenhum efeito sobre a sexualidade, embora atualmente existam poucos estudos a esse respeito, mas não podemos nos esquecer que esse método anticoncepcional pode ocasionar sangramentos inesperados, o que pode contribuir negativamente sobre a sexualidade, uma vez que poderá impedir o ato sexual por muitos dias. Em relação aos métodos não hormonais, também há poucos estudos a esse respeito. Parece que eles não interferem na sexualidade, uma vez que eles não alteram os níveis de testosterona e nem de estrogênio. Vamos começar falando da camisinha, do método de Billings, que é o método do muco cervical, da tabelinha e do coito interrompido. No período fértil da mulher, há um aumento dos níveis de testosterona, o que faz com que o desejo sexual possa aumentar nesse período. Nesses métodos anticoncepcionais, é justamente nesse período que o casal não deve ter relação sexual. Assim, além desses métodos interferirem na espontaneidade da relação, muitas mulheres ficam tensas, pensando na possibilidade de uma gravidez, já que esses métodos não são muito eficazes. Com relação aos preservativos, que nós ginecologistas costumamos indicar o seu uso, principalmente para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, eles podem interferir na relação sexual, porque há uma quebra do clima no momento da sua colocação. Além de que, algumas vezes, o casal fica preocupado durante o ato sexual sobre a possibilidade de que ele se rompa, para não falar que muitos homens não gostam de utilizá-lo, porque referem uma diminuição da sensibilidade com o seu uso. O DIU-T de cobre, pelo fato de aumentar tanto o fluxo como a duração da menstruação, restringe o número de dias em que o casal poderá ter relação sexual. Agora, eu vou falar sobre a laqueadura tubária e a vasectomia, que são métodos anticoncepcionais altamente seguros e definitivos. Há um mito de que esses métodos podem interferir com a sexualidade, mas é mito. Não há nenhuma comprovação científica em relação a isso. São cirurgias apenas. Não interferem com os níveis de testosterona. Para terminar, eu quero deixar claro que os distúrbios sexuais podem ser devido a várias causas, como depressão, uso de medicamentos antidepressivos, diabetes, hipotireoidismo, traumas psicológicos, fatores culturais, religiosos e até mesmo por problemas no relacionamento do casal. Trata-se de um assunto muito complexo. Assim, antes de trocar de método anticoncepcional, é necessário que se avalie bem essa paciente, a fim de afastar outras possibilidades que estariam levando às queixas na esfera sexual. Não podemos generalizar. O que é bom para uma paciente pode não ser para outra. Ainda é preciso que se façam mais estudos a fim de que possamos ter uma conclusão definitiva. Bom, gente, assim termina o TV Mulher de hoje. Desejo a vocês uma ótima semana e não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é o seu maior instrumento. Se tiverem sugestões, enviem para o e-mail que está aí na tela. Tchau!